Olá, meu nome é Cleide Oliveira, eu sou professora de Língua e Literatura no Cefet-MG e hoje eu quero falar com vocês mais um vídeo sobre a relação entre literatura e sagrado na obra de Adélia Prado. Especificamente hoje eu gostaria de discutir um tema que me é muito caro, que é próprio da prosa de Adélia. É o que eu chamo de uma ascese aos avessos, ou ascese ao contrário. E o que seria isso, né? O que seria uma ascese ao contrário? Ou ascese aos avessos. Ascese, o termo ascese vem do grego e significa inicialmente exercícios físicos, exercícios de treinamento do corpo, com objetivos também diríamos, espirituais, no sentido de proporcionar àquele que pratica uma vida boa, uma vida equilibrada. Mas no decorrer do tempo, a ascese foi tomando um sentido, uma conotação de exercícios espirituais, exercícios de comedimento, de subordinação, domesticação do corpo, que tinha como objetivo principal uma maior proximidade com o sagrado. De maneira geral, a ascese está muito ligada à mística, né? É um binômio que se completa. Então, o objetivo da ascese seria preparar o corpo, subordinando-o ao espírito, para que o espírito pudesse se aproximar do divino, de Deus, do Deus cristão. Em Adélia, é um movimento que se diferencia desses outros, porque se centra no corpo, mas não no sentido de conter o corpo, de reter, de domesticar, de subordinar, mas de potencializar o corpo, de aceitar o corpo, integrá-lo numa cosmogonia sagrada e potencializar a sua proximidade com o divino, com o sagrado. Então, de maneira geral, esse é o objetivo, esse é o modo como a ascese acontece. Agora, com que objetivo? Com o objetivo de sacralizar e erotizar o corpo. Erotizar não no sentido mais propriamente ligado ao sexo, à sexualidade, mas erotizar no sentido de potencializar o corpo. O corpo, mas que corpo, né? Qual corpo? É o corpo perfeito? É o corpo modelo? É o corpo das capas de revista? Não, é o corpo humílimo, o corpo humano, mais do que humano, o corpo que tem demandas, algumas menos nobres, o corpo que morre, que sofre, que adoece, que fica feio. Esse é o corpo que vai aparecer em toda a prosa da Adélia. É esse o corpo que precisa ser aceito, que precisa ser integrado. Aliás, um termo muito discutido, muito falado pelas personagens de Adélia é a questão da analidade, né? As personagens dizem que é preciso, é difícil integrar o corpo em todas as suas partes, de modo que ele se torne um cosmos onde a epifania se dê. Porque a epifania vai se dar através do corpo. Em vários dos livros da Adélia vai acontecer isso. O corpo vai ser uma forma de experienciar o sagrado. Para exemplificar, eu gostaria de lembrar de um poema que a Adélia, da poesia da Adélia, é um poema chamado Festa do Corpo de Deus, onde ela diz que onde é através da visão do corpo nu do Cristo na cruz, do corpo despojado, do corpo machucado, do corpo frágil de um Deus que se pôs naquela posição, é através desse corpo que vai ser descoberta a inocência da carne. A citação textual é um verso, né, que a inocência da carne é descoberta pela visão do corpo nu da cruz, pela descoberta de que Cristo tem sim um par de nádegas. Então é um poema belíssimo, não vou lê-lo porque é um pouco grande e eu gostaria de ler um trecho da prosa daqui a pouco. É um poema que nos mostra essa questão, que aparece também em outros momentos
da prosa. Por exemplo, uma das personagens de Adélia vai nos dizer que Deus não me fez da cintura para cima para Deus fazer o resto. Ou tudo é bento, ou nada é bento. Então, é algo que aparece, né? Isso que eu estou chamando de ascese aos avessos, aparece na totalidade da sua prosa. Um outro trecho agora de um poema nos vai dizer que sem o corpo a alma do homem não goza. Então é o corpo que faz a alma gozar. É essa corporalidade, essa nossa extrema temporalidade, né? Esse corpo frágil, impotente, que faz a alma gozar, que faz a alma experimentar o gozo do espírito. Então, eu gostaria de ler uns trechos da prosa para mostrar como isso acontece, para exemplificar o que eu estou chamando de ascese aos avessos. O livro Quero Minha Mãe, é um livro, um dos últimos dela, se não me engano é o último, mas não tenho muita certeza nesse momento. E eu quero ler, a personagem principal é Olímpia. Olímpia é uma mulher que está com suspeita de um câncer e sofre muito, porque todas as personagens adelianas têm muito medo de morrer, o que é um paradoxo, né? Porque são extremamente cristãs sempre, todas as personagens são muito cristãs. Ela tem pavor da morte e passa por pelo tratamento, né? Pelo processo de um tratamento de câncer. Então, a personagem nos diz o seguinte, em um determinado momento do livro: o corpo me limita, a pele, a casa, o quarto, a roupa, os óculos, o sofrimento de Dona Luizinha, que não entende eu não comparecer às suas bodas de ouro. É ilusão voar de asa delta. Estamos todos retidos e em culpa, o maior de todos os limites. Nada posso contra isso. Até o carteiro manda em mim. Assina aí, dona, senão o pacote fica retido no correio. Sou uma retida. Voo muito nos sonhos. Como fluir e escapar a ferrugem? Meu espírito está preso à carne. Do homem das cavernas a esta constatação, meu espírito está preso à carne. Voo muito em sonhos. Creio na ressurreição dos mortos. Aceito e confesso o absurdo que me salva. Eu queria chamar a atenção nesse trecho, depois eu vou retomar, a noção de limite, né, de retenção, né? Ela tem até essa... Assim, até o carteiro manda em mim e me retém. Assina aí, dona, senão o pacote fica retido no correio. Então, essa é uma metáfora também para o corpo. O corpo nos retém, nos contém e nos retém, nos limita. Um outro trecho: bajulo Deus, esta é a verdade. Tenho o rabo preso com ele, o que me impede de voar. Sensação de confinamento, outra vez. Minha pele, minha casa, paredes, muro, tudo me poda, me cerca de arame farpado. E por fim, o último trecho, que é o final do romance, quando Olímpia descobre que o câncer foi remido, né? Que o câncer foi curado. E aí é uma espécie de êxtase, né? Como que é comum na prosa da Adélia. Ao fim dos romances sempre tem um episódio meio místico de êxtase das personagens, ou de revelação, de hierofania. Experimenta a palpável misericórdia. A carruagem não vai virar abóbora. O vestido é meu e não preciso andar curvada para mostrar gratidão. Pode brinquinho de ouro, curso de dança pode, vestido de pano macio também. Olímpia, a glória de Deus é que o homem viva. Obrigada, doutora. A cadeia abriu-se. O voo impossível acontece. O avião sobe é por causa da resistência do ar. Abel cansou de ensinar-me.
Como se tivesse voltado do Peru na corrente cósmica, agora está minha mãe, desenvolta e bonita, cozinha para Jonathan, os olhos verdes realçados com rímel. Vou me casar com seu consentimento. Meu pai exibe a cara do meu último sonho, reprovando um pouco por eu ter chegado em casa tarde, mas orgulhoso por ser a escolhida de um príncipe. Enfim, no final, né, do romance, a sensação de retenção que aparece em outros momentos do livro e que eu li 2 trechos, essa sensação de retenção, de contenção, de limite que o corpo, que a matéria nos dá, porque a própria matéria, a matéria pulsante do mundo que dá essa sensação de limite, ela se esvai, ela é superada pelo voo, o voo impossível, né? Que é uma metáfora muito bonita, porque o voo impossível acontece por causa da resistência do ar. Então, o voo impossível da alma, o voo impossível, a experiência mística, a experiência espiritual, ela acontece mesmo por causa da resistência do corpo. Esse corpo que nos retém, que nos prende, que nos segura, né? Que nos dá um suporte, uma materialidade, é esse corpo que é o suporte que torna possível esse voo que traz de volta, né, que é muito interessante, traz de volta os pais mortos. Jonathan, que é um personagem muito interessante da poesia de Adélia, que aparece muito pouco na prosa, mas aparece nesse romance, ou, se não me engano, é o romance que ele aparece com mais importância. Jonathan aparece e é o noivo perfeito, né? O noivo príncipe. Então, assim, tem no fim do romance, há esse resgate do corpo, o corpo que deixa de ser limite para ser condição de possibilidade. Então, é isso mais propriamente que eu entendo como uma sese aos avessos. É quando o corpo deixa de ser limite para ser condição de possibilidade para um transporte místico, espiritual, né? E isso acontece mais propriamente na prosa, mas também a gente poderia entender, verificar na poesia em alguns casos. Muito obrigada, tchau.